voltamos lá ao paralelo com a eletricidade, né? Como é que a gente media, ou definia, na verdade, quantizava a força elétrica, né, atuando sobre uma carga? Bom, a força elétrica nós definimos lá atrás como o vetor força elétrica dado pela quantidade de carga elétrica vezes o campo elétrico, certo? Ou o campo elétrico nós definimos também como força por unidade de carga, né? Simplesmente o vetor força dividido por carga, porque a força foi medida experimentalmente por Coulomb, a força elétrica lá entre duas cargas, e a gente determinou a entidade do campo elétrico, né? Se a gente fizesse um paralelo para o magnetismo, né, um análogo, na verdade, poderíamos ser levados aí a criar uma relação similar em que a força, vou chamar a força B, tá? Força do campo magnético, a gente utiliza o B aí para nos referirmos ao campo magnético, ele seria igual a uma carga magnética, ou uma carga B, vezes, então, o campo magnético, o vetor campo magnético, né? O conceito dessa formulação aqui, ela, enfim, não está errada por si só, mas a questão é que a gente está criando uma variável que seria o equivalente a uma carga magnética, né? O que a gente volta para aquele problema, né? O detalhe de não poder usar uma relação como esta para quantizar a força magnética é aquele problema que até hoje não conhecemos nenhum monopolo magnético ou uma carga elementar magnética. Então isso aqui a gente não tem como medir ou quantizar isso, certo? Então essa relação não tem fins práticos. A gente não, embora ela possa ter uma validade, esse QB aqui ele não tem sentido, né, prático aí, né, com o observado experimentalmente. Então como é que a gente mensura a força magnética? A força magnética ela tem uma definição própria aí, tá? Considerando uma carga elétrica Q, e essa carga, se ela tiver um deslocamento, uma velocidade v, tá? Então esse aqui é o vetor velocidade desta carga. Então esse sistema aqui, uma carga Q se movimentando com uma velocidade v em uma região do espaço onde existe um campo magnético B, essa carga ela vai experimentar uma força devido ao movimento, à velocidade v que ela está desenvolvendo, né, que ela tem, e a presença do campo magnético B neste espaço. Essa força que essa carga magnética experimenta devido a esta velocidade, numa região que existe um campo magnético B, a gente chama de força magnética. E é isso que a gente quer chegar a compreender aqui ou escrever uma expressão para esta força magnética, esse vetor força magnética. O que é observado experimentalmente? Que esta carga aqui, ela se deslocando com uma velocidade v, a força que atua, a força magnética produzida por esse deslocamento de carga, ela será sempre, o vetor força magnética é sempre perpendicular à velocidade dessa carga.
Tá? Outra comprovação experimental que foi descoberta através de experimentos, né, é que a força magnética, ou a força produzida, ela é proporcional a essa velocidade. Então, se essa velocidade aumenta, a velocidade dessa carga aumenta, ela aumenta também a intensidade da força magnética. Né? Se a velocidade da carga diminui, a força também diminui. Né? E que a força, a intensidade da força, o módulo da força, ele também é proporcional à intensidade, à quantidade de carga que está se deslocando. Isso tudo aqui foi comprovado e provado experimentalmente, através de experimentos feitos ao longo do desenvolvimento aí da área. Né? Então, prova experimental. A força aqui, ela é sempre perpendicular a essa velocidade. Ela era proporcional à velocidade, então aumentando a velocidade na mesma proporção aumenta a força magnética produzida. E também é proporcional à quantidade de carga. Se a quantidade dessa carga que está se deslocando ela aumenta, também a força magnética aumenta. Né? Então, dessas comprovações, ou desses experimentos, foi determinada a expressão vetorial, né, para a força magnética, que a gente pode simplesmente chamar de V, ou força B, né, já que agora a gente vai lidar tanto com forças elétricas e magnéticas, então vamos usar o subscrito B aqui para especificar que a gente está falando de uma força magnética. É dado por a intensidade de carga Q multiplicado pelo produto vetorial da velocidade de deslocamento dessa carga vetorial com a direção do campo magnético. É uma forma de representar, quantizar através de uma equação esses três fundamentos aqui, né, comprovados experimentalmente. Que sempre a velocidade, direção da velocidade, produto vetorial com a direção do campo vai dar a direção da força, né, o sentido e a direção da força, perpendicular sempre. E a quantidade de carga aqui, quanto maior a quantidade de carga, maior a intensidade da força. Quanto maior a intensidade da velocidade, também maior a intensidade da força. Né? E obviamente que aqui também fica claro que quanto maior a intensidade do campo magnético, também maior será a intensidade da força magnética produzida sobre essa corrente. Essa relação aqui ela pode ser chamada de conhecida aí por força de Lorentz. Vetorialmente, né, ela pode ser escrita dessa forma. Então, a força magnética B é igual a carga, a quantidade de carga, vezes V, o vetor velocidade vetorial, o vetor campo magnético. Tá? E se a gente pegar o módulo apenas da força, ou seja, forma escalar dessa grandeza aqui, né? Então a gente tem que o módulo da força B, força magnética, ela é dada pela carga, e aí o produto vetorial, lembrem lá da definição de apenas um módulo aqui, né? Produto vetorial, o módulo do produto vetorial é um outro vetor, é uma grandeza vetorial também, que aqui no caso é a força, mas apenas o módulo pode ser dado pelo módulo da velocidade, a intensidade da velocidade, o módulo do campo magnético, que é o B, vezes um seno de um ângulo, vou chamar um ângulo φ, ou um ângulo θ, vou chamar um ângulo θ aqui, em que esse ângulo θ é o ângulo entre a velocidade e o campo magnético existente. Essa forma escalar que dá apenas a
magnitude, né? Opa. Então, aonde se a gente tem uma velocidade v e um campo magnético b com uma certa direção, esse ângulo aqui entre a velocidade e o b define o θ. De forma que, lá do produto vetorial, nós sabemos se a velocidade ela for paralela ao campo magnético, né? Então a gente tem um θ que ele é igual a zero ou 180 graus, dependendo do sentido. Então seno desse ângulo 0 ao 180 é igual a zero. Então a força resultante é nula se a velocidade de deslocamento da carga for paralela à direção e sentido do campo magnético naquele ponto, do campo magnético existente. E a maior intensidade em função do ângulo, ocorre quando esse seno de θ é igual a 1, ou seja, para qual valor? Quando θ for igual a 90 graus, ou múltiplos aí de 90 graus, em que o seno vai ser igual a 1 ou menos 1, mas a intensidade vai ser máxima, né? Ou seja, isso ocorre quando a velocidade ou deslocamento, a velocidade da carga é perpendicular ao campo magnético existente. Então, nesse caso, a força magnética ela é máxima quando a velocidade da carga é perpendicular ao campo magnético. Se a gente analisar essa relação aqui, as unidades, a grandeza, né, que elas representam, no sistema SI, no Sistema Internacional de Medidas, então nós temos que dessa relação aqui, o campo magnético B pode ser escrito como a força, que a gente chamou de FB, dividido pela carga, pelo módulo da carga, e dividido pela velocidade. Seno de θ não tem unidade, né? É adimensional. Então, daqui nós tiramos que a dimensão da grandeza B, que é o campo magnético, né, que nós estamos definindo, ela corresponde a newtons, que é a unidade da força, sobre unidade de carga, unidade fundamental é o coulomb, e a unidade fundamental de velocidade é metros por segundo, certo? Lembrando que seno de θ é adimensional, então quando a gente representa com colchetes, aqui eu quero falar apenas a dimensão, a unidade, né, dessa grandeza B, campo magnético. Então a unidade equivalente do campo magnético no sistema SI ela é dada por Newton sobre Coulomb metro por segundo. Né? Ou a gente pode escrever também como Newton vezes segundo sobre Coulomb metro, né? Que é uma unidade que a gente não utiliza na prática, bem estranha, e essa unidade aí, ela equivale, né? Ela é criada a unidade específica aí no sistema SI do Tesla. Tá? Então, 1 Tesla, a unidade Tesla é a unidade padrão na SI utilizada para medir campo magnético. 1 Tesla corresponde a uma grandeza de 1 Newton por 1 Coulomb vezes metro por segundo. Okay? Não é o Tesla do Elon Musk, aí, né? o carro elétrico, mas na verdade o Elon Musk que copiou aí a unidade do Tesla, né? Para campo magnético. Então, 1 Tesla, que a gente utiliza a letra T maiúscula para nos referirmos ao Tesla, ele equivale a essa grandeza aqui. Ou seja, a gente tem 1 Newton agindo sobre uma carga de 1 Coulomb que está se deslocando com uma velocidade de 1 metro por segundo. Tá? Esse é o campo magnético produzido de 1 Tesla. Quando essa carga em movimento, 1 Coulomb de carga se movendo
por 1 metro, uma velocidade com 1 metro por segundo, produz uma força de 1 newton, né? A gente tem um campo correspondente de 1 Tesla. Essa unidade ela é para fins práticos, campos magnéticos aí que a gente tem comumente no nosso em ambientes de trabalho ou aplicações, ele é um valor muito alto, né? Então também é uma unidade bastante alta, que na prática a gente é mais comum a gente visualizar ou ver aí campos na ordem de nanotesla ou de militesla, né? E também é muito utilizado uma outra unidade, embora não seja no sistema SI, né, por questões históricas aí, corresponde a 1 Gauss, tá? É outra unidade. 1 Gauss ele equivale a, pode escrever como 1G, a unidade símbolo para o Gauss, né, G. Também ainda é bastante utilizado 1 Gauss para medir, mensurar o campo magnético. Então a gente tem que 1 Gauss ele equivale, em termos de unidade, a 10 elevado na menos 4 Tesla. Ou 10, ou 1 Tesla, né? 1 Tesla equivale a 10.000 Gauss. Alguns valores de referência para campos magnéticos. Então, próximo a uma estrela de nêutrons, né, a gente tem um campo extremamente intenso de 10 elevado na 8 Tesla. Perto de um grande eletroímã, esses eletroímãs que são utilizados muitas vezes em guindastes ou ferro velho para içar materiais ferromagnéticos, né. O campo magnético aí já é também bem poderoso aqui para aplicações práticas, né, no nosso dia a dia aí, de 1,5 Tesla. Um ímã de pequeno porte, um ímã pequeno pode chegar a 10 elevado a menos 2 Tesla. O campo magnético da Terra, da superfície da Terra, também é bem tênue, na ordem de 10 a menos 4 Tesla. No espaço, no vácuo, aí no espaço sideral, enfim, em torno de 10 a menos 10 Tesla. E em uma sala magneticamente blindada, 10 a menos 14 Tesla. Né? Então, como o campo magnético, a fonte do campo magnético são correntes elétricas, cargas em movimentos, é difícil a gente ter uma região do espaço, praticamente impossível, digamos assim, que realmente o campo magnético seja nulo. Ele acaba permeando todo o espaço, assim como o campo elétrico, né? Porque mesmo existem cargas elétricas separadas, a uma distância infinita tem um campo elétrico infinitamente pequeno, né, que cai com a distância ao quadrado, o campo elétrico. O campo magnético também a gente vai ver que é similar. Então toda a região do espaço ela está permeada tem algum resíduo, a gente pode dizer assim, de um campo ou magnético ou elétrico, né? Eles podem ser valores bem pequenos, né, no entanto. Ok, vamos ver aqui ó, um testezinho para a gente determinar aqui na figura a seguir, né, dada uma carga com uma certa velocidade, né, qual que seria, na presença de um campo magnético, qual que seria a força magnética experimentada por essas cargas aqui. Então, essa figura aqui do Halliday 3, né, um testezinho aqui para a gente ver os conceitos que a gente acabou de ver, né? Então, a figura A aqui, vamos imaginar elas isoladamente, né, separadamente. Então, a figura A nós temos uma carga positiva, o sinal da carga ela é importante, e nós vamos usar essa relação vetorial aqui, tá? A força de Lorentz dessa forma. Essa função aqui, essa equação nessa forma, ela vejo que o sinal, a polaridade da carga, se a carga é positiva, certo? Como, por exemplo, se nesse caso aqui a carga for positiva, né, e se a gente tem aqui um campo magnético nesse ponto, existe um campo magnético como este, a gente vai ter que V vetorial B vai dar uma força, daria uma força aqui perpendicular apontando para baixo, né? Se a carga for negativa,
a direção desse produto vetorial, se ela for negativa, ela é invertida. Ou seja, essa equação aqui, né, ela é sensível ao sinal da carga, a polaridade da carga elétrica. Tá? Então, usando esse princípio, qual que é a força gerada aqui? Né? Então, lembrando, a gente utiliza a equação dali da força de Lorentz para a força magnética. Força B vai ser a carga velocidade vetorial B. Tá? Então, primeiro, produto vetorial. A velocidade nesse sentido e o campo B, a velocidade aqui no sentido menos x, né, do eixo menos x, e o campo B na direção de menos y, a força ela resulta. Se eu pegar meu dedo indicador é a velocidade, meu dedo médio é o campo magnético, então V vetorial B, a força ela está apontando aqui pelo desenho, vai apontar na direção do eixo y positivo para cá. Tá? Esse aqui é o resultado de V vetorial B. Esse aqui é o vetor resultante, certo? Agora, o sinal da carga ele vai ser multiplicado. É positivo, então quer dizer que a força também é nessa mesma direção, correto? E a intensidade vai ser dado em função da quantidade de carga, a intensidade da velocidade vezes a velocidade, vezes a intensidade do campo nesse ponto. Tá? Aqui a gente quer saber qual que vai ser a direção dessa força atuando sobre essa carga. Então esse campo magnético aqui ele já é um campo magnético existente no espaço. Né? Então, dada essa carga aqui se movendo com uma velocidade v, numa região do espaço em que existe um campo magnético B, ela vai sofrer a ação de uma força F nesta direção. Tá? Próximo exemplo aqui, a gente tem uma carga negativa agora, então isso tem que tomar cuidado. Primeiro vamos ver o produto vetorial, V vezes B. Produto vetorial da velocidade V que está se deslocando, aqui a carga está se deslocando na direção de menos Y. E o campo magnético presente nesse espaço é na direção do Z, menos Z. Né? Então, o produto vetorial V, meu dedo indicador pela regra da mão direita, vetorial com B, ele aponta na direção de x positivo. Né? O produto vetorial resultante, V vetorial com B, aponta na direção de x, para cá. Então, esse aqui é o vetor resultante do produto vetorial V vetorial B. Porém, como a carga é negativa, olha só, carga negativa, ela entra aqui invertendo o sentido deste produto vetorial. Ou seja, a força que vai atuar sobre essa carga, a força magnética que atua sobre essa carga, ela tem a direção oposta. Então, minha força magnética nesse sentido, nesse sistema, ela vai ser apontando na direção de menos x, certo? Porque eu mudei o tipo de carga. Né? Se fosse uma carga positiva, se deslocando com esta mesma velocidade, V vetorial B, a força aí seria para cá, né? Na direção do eixo x positivo. Mas como é uma carga negativa, a força sentida por essa carga é no outro sentido. Tá? E por fim, aqui no terceiro caso, no item C, nós temos V, a velocidade de deslocamento da carga é no eixo y, na direção de menos y, e o campo magnético ele também é na direção de y, no sentido aí de y positivo, no sentido crescente de y. Tá? Nesse caso, o que a gente tem então? Qual que é o vetorial? Velocidade vetorial com o campo magnético, nós temos um vetor resultante nulo. Por que nulo? Porque a velocidade ela é paralela ao campo magnético. Né? Percebam que os dois estão na mesma direção, sentidos opostos, mas a direção é a mesma. Então, o θ entre V, a direção de V e a direção de B é 180, ou é π, e aí o seno disso aqui é zero. Ou seja, produto vetorial de dois vetores que são paralelos, né, ou antiparalelos, enfim, eles resultam um vetor nulo. Ou seja, nesse caso aqui, a força magnética experimentada sobre essa carga, que atua sobre essa carga, ela será nula, certo?
A gente pode escrever que simplesmente a força magnética é nula, tá? Beleza, então aí alguns exemplos aí para a gente analisar a direção da força e tomar o devido cuidado que o sentido ou a polaridade, melhor dizendo, da carga elétrica, ela também pode mudar o sentido da força, né? Essa relação aqui, né, ela é sensível ao sinal. Se a carga é positiva, a força é na mesma direção do produto vetorial V vetorial B. Se a carga é negativa, a força ela é no sentido oposto do produto V vetorial B.